Podem abrir as Escrituras no livro de 1 Timóteo, capítulo 6. Nós leremos hoje, estudaremos hoje, o verso de 1 a 10. Vocês receberam o convite, provavelmente, ouviram no meu status, no status de quem reproduziu. Hoje estaremos falando sobre falsos mestres, falsos ensinos, sobre a posição do servo e o perigo das riquezas. São os três temas que 1 Timóteo, capítulo 6, nos ensina. Antes de fazermos a leitura, nós vamos explicar mais uma vez o contexto desse livro, porque a gente acaba, a gente acaba expondo este livro nos momentos de férias pastoral, então é preciso que a gente tenha uma certa uma releitura para a gente entender um pouco mais esse livro. Antes de tudo isso, vamos orar? Senhor Jesus, Pai, vá à frente, Deus, dessa exposição bíblica, seja o Senhor falando apesar de mim. Senhor, em mim não há nada que te agrade, mas o Senhor pode me usar por tua bondade. Usa-me, Senhor. Pai, abençoa o coração dos irmãos, que eles possam ouvir, guardar e praticar essas palavras. Obrigado porque o Senhor reservou para um dia tão especial essa palavra que é uma libertação na vida do cristão. Senhor, muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Antes de lermos a passagem, o livro de Timóteo foi escrito por Paulo, Acho que eu sempre dou essa introdução aqui. E ele é um livro escrito por Paulo, uma carta que era para ser lida na igreja de Éfeso. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe. Certo. Aqui tem lugar, ou aqui, fiquem à vontade. Essa carta foi escrita para ser lida na igreja de Éfeso. E isso aconteceu após a primeira prisão de Paulo. Paulo foi à igreja de Macedônia e pensou assim: vou deixar Timóteo seguir a igreja de Éfeso, logo eu vou atrás dele para nós pastorearmos a igreja juntos. Só que como toda igreja tem muito problema, talvez os problemas da igreja de Damasco eram tanto que é óbvio que ele tinha que resolver. Não estou dizendo assim que toda igreja é um problema, não é isso, mas a igreja de Damasco tinha alguns problemas que fizeram com que Paulo teve que ficar um pouco de mais tempo do que ele achava que deveria ficar. Logo, ele escreve a carta de como Timóteo deveria de se comportar na igreja de Éfeso. E quem que é Timóteo? Bom, Timóteo nasceu em Listra. Ele foi convertido provavelmente pelo testemunho da sua mãe e da sua avó. Ele é filho de uma mulher judia convertida, Eunice, o pai dele era grego, e neto de Loide. Loide e Eunice eram cristãs. E ele torna-se um colaborador de Paulo. Paulo o trata como filho na fé, mas não no filho no sentido de conversão, mas no sentido de pastoreio. Paulo o acompanhou na fé. E ele se torna um grande auxiliar de Paulo. E então ele ajuda Paulo, continuando servindo a Deus, e vai dirigir a igreja de Éfeso. Objetivos e data deste livro. Esse livro é mais ou menos escrito entre o ano 62 e o ano 64 depois de Cristo, como eu disse, após a primeira prisão de Paulo. E depois, por qual motivo esse livro foi escrito? Para correção dos falsos ensinos que estavam acontecendo na cidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade muito importante, uma cidade de origem helênica, ou seja, grega, e ela tinha muita miscigenação, tinha muitas pessoas de vários credos. E quando essas pessoas foram se convertendo, elas trouxeram consigo as suas dificuldades, ou seja, seus rituais no passado, suas falsas doutrinas ou falsos conhecimentos. Então, aprove a Deus escolher
Paulo para escrever a carta a Timóteo, ou seja, aprove a Deus usar Timóteo e Paulo o auxiliando, nesse caso, já que Paulo ficou e Timóteo foi, para corrigir essas falsas doutrinas, para ensinar como a igreja deveria de viver. Ok? Então, esse é o contexto que nós estamos. Dentro dessa carta, nós hoje estamos iniciando o último capítulo. Não é a última pregação, ainda vai ficar mais uma para terminar a carta. E nós podemos ler então no capítulo 6, versos de 1 a 10. Vamos ler? Todos os servos que estão debaixo do jugo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor. Ali Senhor com letra minúscula, porque está falando do dono do servo. Para que em nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel, não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhe ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço. É crente e amado. Ensina e recomenda essas coisas. Você vê Paulo num tom pastoral ensinando o pastor Timóteo o que ele deveria ensinar e recomendar. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce a inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, alterações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para esse mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentam com muitas dores. Essa é a leitura da Escritura. Se formos ao verso 1, vocês viram que são temas espinhosos, né? Se formos ao verso 1, todos os servos que estão debaixo do jugo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemadas. Aqui a palavra servo é doulos em grego, é a mesma palavra que vai dar origem a doula, que é hoje a mulher que ajuda, né, na maternidade, no parto. Também é a mesma palavra usada para diácono em alguns lugares da Bíblia. Óbvio que diakonos em grego é a principal palavra para diácono, mas doulo no sentido de servo. Doulo também era usado para escravo, mas aqui me parece uma relação muito além do que é a escravidão tão somente. Então, há uma relação comercial aqui que nós não temos uma correlação imediata no dia de hoje. Hoje a gente não sabe, não existe um nome para esse tipo de relação entre patrão e funcionário, vamos dizer assim, como se fosse assim, no dia de hoje. Não há uma palavra exata, porque aqui não dá a entender que sejam apenas escravos, no sentido escravo da época do Egito, ou escravo como a gente conhece, né, infelizmente tivemos a escravidão no nosso país. Enfim, essa palavra fala em servos. E essa palavra, e esse verso, ele enfatiza a obediência ao seu Senhor, a obediência ao patrão. Vou usar a relação comercial que nós temos hoje, para que a gente possa entender para nós hoje como esse texto é aplicável. Então,
está mostrando a obediência. Por que ele começa com esse texto falando da obediência? Porque isso contrapõe, lembra do objetivo da carta? Os falsos ensinamentos. Que os falsos ensinamentos, eles dizem a favor da desobediência ao seu patrão, a rebeldia. Havia mestres em Éfeso que estavam ensinando a rebeldia contra os seus senhores, contra os seus patrões, como queiram chamar no dia de hoje. E a verdadeira doutrina de Jesus Cristo não ensina isso. Ensina sim a obediência de servo, a obediência servil. Uma coisa que é um tema muito espinhoso para hoje. Se pensarmos em tudo que tem acontecido no nosso país, se pensarmos no que aconteceu há 2 semanas atrás, que parte tem isso a ver com as Escrituras, que nos ensina a sermos servos? Enfim, o objetivo dessa obediência ocorre para que a doutrina não seja blasfemada, ou seja, a verdade de Cristo não seja pervertida. Eu vou ler depois o texto que fala sobre a relação entre servo e senhor, no ensinamento claro das Escrituras. Qual doutrina aqui está se falando? Os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos apostólicos. Essa é a doutrina de Cristo, o ensinamento de Jesus e o ensinamento apostólico. E a gente vai ver mais para frente o que essa doutrina ensina sobre o relacionamento entre Senhor e servo. Então, a doutrina da rebeldia se opunha à doutrina cristã. E vocês lembram que por qual atributo os cristãos são conhecidos? Vocês lembram ou não? Por qual atributo nós seremos reconhecidos como cristãos? Pelo amor. Pelo amor serão reconhecidos como meus servos. Então, qualquer doutrina que desconsidere o amor não pode ser uma doutrina cristã. Qualquer doutrina que ensine rebeldia, rebeldia, não tem parte com o ensino cristão. E é isso que esse versículo nos ensina. O amor fraternal entre os irmãos, a marca pelo qual a igreja de Cristo será conhecida é o amor. Ensine estas coisas, refere ao ensinamento cristão em oposição aos falsos mestres. Vamos ler o que diz Éfeso. Eu vou ler para vocês Efésios, 6, de 5 a 8. Vós, servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne, ou seja, os senhores da terra, que, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vistas, apenas quando se vê, como para agradar homens, mas como se servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, sabendo que cada um receberá do Senhor Deus todo o bem que fizer, seja ele servo, seja ele livre. Então, nós estamos diante do ensinamento claro, que, pode colocar ali, obrigado. Nós estamos no ensinamento claro de como deve ser o relacionamento de um servo e um senhor, de um patrão e de um funcionário. Sirva como se servisse a Deus, não a homens, e isso tudo resultando na glória de Deus. Bom, esse é o ensinamento cristão, e cada um ainda vai prestar conta daquilo que fez. Havia falsos mestres falando em rebelião. Então, há aqui uma correção de doutrina. Esse texto significa isso. A Bíblia não é, em hipótese alguma, a favor da escravidão. A Bíblia não é escravocrata. Porém, a Bíblia, ela é escrita num tempo em que relações que hoje talvez sejam estranhas para nós, aconteciam de forma mais corriqueiras. E a Bíblia, ela não vem para destruir
as relações sociais desta forma. Ela vem para punir as relações abusivas, mas ela vem para colocar ordem sobre as relações, onde há um respeito entre o patrão e o funcionário, entre o senhor e o seu servo, e há um respeito entre o servo e seu senhor. Até porque o versículo nos diz que eis que eles são irmãos. Se são irmãos, devem ter a honra e o tratamento em amor. Então, é impossível para um cristão chicotear um escravo, maltratar um escravo, ter um escravo aos moldes modernos. Isso é impossível. Porque quando nós lemos lá em Efésios capítulo 6, aí tem também as recomendações para o Senhor e não só para os servos. O tratamento em amor. É impossível a um cristão possuir escravos. Não à toa que John Newton era mercador de escravos. Vocês conhecem John Newton? Já ouviram falar? John Newton compôs o hino mais badalado do protestantismo, Amazing Grace, a abundante graça. E esse hino, enfim, já vou chegar no hino. Esse hino ele acaba sendo usado até mesmo na Revolução Americana. Era o hino oficial do Norte e o hino oficial do Sul, na Guerra de Secessão. Tamanha era a importância desse hino nas igrejas. Bom, ele era um mercante de escravos, até que ele se converte. E ele nunca mais entra num navio negreiro. John Newton escreve essa música, talvez vocês conheçam. Amazing Grace, how sweet it sounds. Então, esse hino, ele existe em escala pentatônica. Isso é engraçado. O que é escala pentatônica? É como se fossem as teclas pretas do teclado, só 5 notas, não 7 notas. Logo, me parece que a melodia ele já tinha ouvido dos escravos, porque a melodia é numa escala negra ou escrava, se é que pode se dizer assim, uma escala de música que tem 5 notas. E isso não era comum na Europa nem nos Estados Unidos, somente na África. Então provavelmente John Newton ouviu essa melodia e compôs, aliás, esse som, né, e compôs a letra depois. Porém, o que eu queria enfocar aqui nessa história é: nunca mais ele entrou no navio negreiro, porque ele entende: se eu amo, eu não tenho como escravizar ninguém. Isso desfaz qualquer acusação sobre os cristãos de serem escravocratas. Foi isso que acabou, uma das coisas que acabou gerando a divisão entre Norte e Sul nos Estados Unidos, porque as igrejas combateram a escravidão. E conforme a quantidade de cristãos, né, para um lado para o outro, acabou tendo uma divisão entre Norte e Sul. Amém, irmãos? Nós não temos parte com isso. E nós não temos parte com uma rebelião contra essa guerra de classes. Nós não temos parte com isso. E tem um detalhe: qual é a única vez que o funcionário cristão pode não obedecer um chefe não cristão, ou cristão, independente de quem seja? Quando ele pede algo contrário às Escrituras. Exemplo, no meu caso, sou médico, o meu chefe vem e diz: André, preciso que você execute esse aborto. Eu não tenho obrigação nem legal, nem moral, nem diante de Deus, obviamente. Mas vamos pensar, esquece, vamos dizer que no Brasil fosse liberado, e se Deus quiser não vai ser, mas enfim, fosse liberado ter aborto e eu recebesse uma ordem diante de Deus, eu poderia negar essa ordem, porque é uma ordem que vai contrária às Escrituras. Ou, vá lá, roube aquilo lá para mim. Bom, aí o servo está livre de obedecer ao seu patrão, e ele responde: ah, mas eu roubei só porque alguém me mandou. Não. A responsabilidade é individual. Vamos seguir o texto do verso 3, que nos diz: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade,
Aí já vem o verso 4: é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, onde nasce inveja, provocação, difamação, suspeitas malignas. Antes de entrar nessa outra perícope, nesse outro pedacinho de texto, vocês conseguiram entender a relação entre Senhor e servo? A relação baseada no amor fraternal. E segundo, então aqui nós falamos sobre os falsos mestres. Olha que interessante, porque esse pedaço de texto que vai até o verso 10, ele vem para combater uma grande heresia que sempre existiu no seio da igreja e que hoje está voltando com tudo. Hoje, que eu digo nos últimos 100 anos, mas nos últimos 20 anos veio com muita força, e agora nos últimos 3 anos tem vindo com um outro nome, que é para ele se manter forte, essa heresia que existe desde o começo da igreja. Qual? Que a piedade, a vida cristã é fonte de lucro. Vocês já viram isso em alguma igreja? Faça isso para Deus, que Deus vai te abençoar. Ou dê o dízimo, que Deus vai te abençoar. Ou seja, usando as coisas de Deus para oferir lucros. Eu vou dar nome aos bois, porque eu gosto de me complicar. Eu sei que isso vai ao YouTube, mas enfim, eu preciso dar alguns nomes para que vocês tomem cuidado. Mas vamos lá, o verso 3 ensina outra doutrina. O que é outra doutrina? É algo contrário ao ensino de Cristo, o ensino apostólico. O verdadeiro ensino cristão ensina que a piedade, que as doutrinas conduzem à piedade, e a piedade produz um impacto na vida diária e na vida de adoração contínua e prática. Exemplo: quando nós falamos sobre oração, nós nunca falamos na oração no intuito de auferir lucros, no intuito de buscar a Deus como um mercado. Deus não é um mercado em que a gente chega na prateleira e escolhe coisas. Porém, Deus, a oração, ela tem a ver com comunhão, e a comunhão com Deus muda o coração do cristão, e isso impacta na forma como ele encara o dia a dia. Saímos da oração, vamos para outra doutrina da mordomia. Nós somos mordomos daquilo que Deus nos deu. Isso impacta o coração do cristão e faz com que o cristão viva para a glória de Deus. Oração impacta o coração do cristão e faz com que o cristão viva para a honra e glória de Deus. Todas as doutrinas bíblicas, elas impactam o coração do cristão e fazem com que o cristão, na prática, viva para a glória de Deus. Quando uma doutrina ela é invertida, tem como objetivo somente o bem-estar humano, ela não é uma doutrina bíblica. Opa, peraí, então significa que eu não vou ficar bem quando ficar preso? Não é isso. Mas quando o fundamento de uma doutrina não for a glória de Deus, lembra? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Qualquer doutrina que não leve a glória a Deus, ela é uma doutrina contrária ao ensino de Cristo e ao ensino dos apóstolos. E olha que interessante, ele começa a falar desses falsos mestres. É enfatuado, nada entende, mas tem a mania por questões e contendas de palavras, de onde nasce inveja, provocação, difamação, suspeitas malignas. Verso 5, alterações sem fim, por homens cuja mente é pervertida, privado de verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Eu acho que quando a gente lê isso aqui, tem um nome que eu acho que vem à minha cabeça, que é Silas. Vocês conhecem o tal de Silas, não vou falar o nome inteiro para não levar processo.
Ele é o cara que gosta de contendas, discussões, difamações, suspeita maligna, alteração, mente pervertida, para dizer que o evangelho é fonte de lucro. Para ele é fonte de lucro, ele anda de jatinho, enquanto os membros andam a pé, ele anda de jatinho. Vocês entendem? Então a Bíblia mesmo ensina a gente ir contra aquilo que essa heresia nos diz. E isso existe desde o início do cristianismo. A gente está vendo aqui anos 60 depois de Cristo. E existe nos dias de hoje. Orgulhoso, que só pensa em si. Desejo doentio, em algumas traduções, gosta de discussões, brigas. O foco do ensino leva a contendas, discussões. Isso é característica de falso mestre. Óbvio, nós temos que ter discussões na ordem doutrinária, no campo das ideias, mas isso não faz com que eu possa humilhar um outro irmão. Se o irmão adora no domingo, se o irmão adora no sábado, se o irmão come a ceia de uma forma, o outro come a ceia de outra, isso não me dá autoridade para humilhar ninguém. Orgulhoso, pensa em si. Olha o verso 5, diz: alterações sem fim, por homens cuja mente é pervertida. Eu vi um texto, olhando bem essa palavra, a mente é doente. A mente doente me parece algo psiquiátrico ou psicológico. Na verdade, a maioria desses líderes, dessas falsas doutrinas, eles têm a mente doente. Querem viver do orgulho do evangelho e das riquezas. Eles têm uma mente estranha. Você conversa com essas pessoas, eles não são normais. Não estou dizendo que aqui todo mundo tem que ser normal, não é isso. Não estou dizendo que não é questão de usar remédio, não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver com uma mente pervertida. Vou dar um exemplo. Hoje, essa falsa doutrina tem um nome diferente. Vamos ver quem sabe. Teologia do coaching. Aqui tem dois caras que nós temos que realmente não mais seguir: Pablo Marçal e David Leonardo, que confundem o evangelho com fonte de lucro. E as escrituras falam isso não é legal. Pessoas cuja mente é pervertida, privados de verdade, ou seja, distorcem, falam mentiras, distorcem as escrituras para que as pessoas entendam que a Bíblia é fonte de lucro. Pensamento errado, queda aqui derruba toda e qualquer teologia da prosperidade e teologia do coaching. Tem um detalhe: a Bíblia realmente põe um princípio geral em que há uma prosperidade para os crentes piedosos, mas não traça um paralelo exato entre essas duas condições. Não é uma matemática em que eu obedeço aqui, ganho aqui, ou ganho aqui e obedeço lá. Não há um paralelo assim, e também não é uma situação em que Deus é obrigado a abençoar financeiramente, não. Quando se fala em prosperidade, se fala muito mais numa saúde biopsicossocial financeira do que realmente apenas algo financeiro. Vou dar um exemplo. Uma família cristã não sofre, uma família cujos 4 membros, vamos dizer, pais e filhos, são cristãos, não sofrem com um pai bêbado batendo na mãe. Isso já é um tipo de prosperidade. Uma família cristã não pega, o marido não foge e deixa a esposa com 3 filhos, amamentando, com o último ainda amamentando e deixando os outros 2 chorando. Isso já é um tipo de prosperidade. Uma família cristã, ela não, se quebrar a família, não vai quebrar financeiramente, não vai pegar uma corda envolvendo o pescoço. Por quê? Porque ela crê que a vida dela não é aqui, é num lar celestial. Essas bênçãos, essa libertação do mundo terreno é uma prosperidade. É a prosperidade que Deus promete ao cristão. Não é a falta de doença. O cristão é o cristão. Vou dar um exemplo. Irmão da Assembleia de Deus, 86 anos, chegou para mim
e me fugiu o nome dele, eu já falei o nome deles aqui. No Covid, com Covid, naquele Covid que matava, e eu disse, mas cara, por que é que tu não fez a vacina? Ele disse, eu já vivi tudo o que eu quis, eu preguei para mais de 10 mil pessoas, eu já evangelizei 3 barras inteiro, eu não tenho mais por que viver, deixa a minha vacina para alguém que precise, eu já sou salvo. Umas 6 horas depois, eu comecei a cantar um hino com ele, o hino dele, ele é da Assembleia, né? Então o hino da harpa, nós cantamos juntos, nós dois. 12 horas depois ele faleceu. Mas ele saiu dando tchau para mim, dizendo até mais, meu irmão. Ele sabia onde ele estava indo. Essa libertação é muito mais do que alguém que tem uma dor de cabeça e amaldiçoa a Deus porque tem uma dor de cabeça, ou um câncer, ou alguma coisa assim. Não, ele sabia, eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Aqueles que creem em mim, ainda que morram, viverão. Essa libertação é muito maior do que não ter doença. Saber o seu fim é muito mais libertador do que não ter doenças. Essa é a prosperidade que Deus nos promete. Olha o Salmo de número 1, versos de 1 a 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Tá, André, aqui está dizendo que nós vamos prosperar, então vamos colocar esse texto à luz das Escrituras, em Atos capítulo 7, o apedrejamento de Estevão. Ele era rico, Deus livrou ele da morte, mas o que ele fazia enquanto o apedrejava? Eis que vejo o Senhor em pé ao lado de Deus. Veja, não estava nem sentado, porque Jesus ali estava em pé porque ele era paracletos, ou seja, advogado de Estevão. Então, eis que vejo o Senhor em pé, à destra de Deus. E as pessoas começaram a apedrejar, e o que Estevão disse? Senhor, os perdoa, porque não sabem o que fazem. Isso tem a ver com questão financeira? Não. Davi, na cova dos leões, Jesus apareceu lá, na forma de anjo, chama teofania, e libertou ele da boca dos leões. Isso tem a ver com questão financeira. E o que acontece depois quando ele sai? O rei Nabucodonosor diz, bendito és o Deus de Davi. Pedro, crucificado de cabeça para baixo, André, crucificado em X. Todos esses homens morreram por uma só causa, e eles foram, mas ele não tinha que ficar doente. Não, aquele até logo me chamou a atenção daquele paciente. Por que até logo? Ele sabia que ia morrer, ele não estava falando comigo até logo que eu ia ver ele. Ele sabe para onde ele foi. E você? Sabe para onde vai? Versos de 6 a 8 nos diz, de fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento, porque nada temos trazido para esse mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Eu queria poder explicar mais esse texto, mas vai ficar muito denso, não senti muito tempo. Mas eu vou ler aqui o que o comentarista diz. Viver a perspectiva na eternidade capacita o crente a evitar cair na armadilha da ganância. Produz como resultado o contentamento com tudo que Deus nos dá, mesmo que isso seja apenas roupas e alimentos. Contentamento, uma disposição e atitude que capacita o cristão a viver sua fé em Cristo Jesus, mantendo-se firme, apesar das influências eternas. Tinha um cântico que diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, eu estarei contigo, eu amarei a ti. Enfim, olha o que Filipenses, capítulo 4, 10 a 13 diz, eu vou ler aqui para vocês. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim,
pois já vos tenhais lembrado, mas não tenhais tido oportunidade. Não digo isso por necessidade, porque aprendi a me contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter em abundância, em toda a maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter em fartura como ter fome, tanto em ter abundância como padecer por necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Esse texto está dizendo exatamente isso. Bom, eu sei viver na miséria, eu sei viver quando tenho abundância. Por quê? Porque em Cristo eu tudo posso. E por que em Cristo tudo posso? Muito obrigado, muito obrigado. Porque a visão do cristão não está nessa terra. Ela está no reino de Deus, que quando Cristo voltar e formar o seu reino, nós somos peregrinos nessa terra. E como peregrinos, nós trazemos as características, nós devemos trazer as características da onde a gente é. Por exemplo, se vier alguém aqui tocando baião, com um chapeuzinho, a gente vai dizer, esse cara é nordestino. Se vier alguém aqui vestido de baiana, rodando a baiana, esse aqui é baiano. Ou se vier alguém aqui de bombacha, o lencinho vermelho, falando umas tchê, mas esse cara é gaúcho. Se vem alguém com muitas maçãs, é fraiburgo. Se vem alguém comendo pão de queijo, é mineiro. Não, eu estou brincando. Mas e nós? Nós temos que ser o quê? Nós somos cidadãos da Bahia, de São Paulo, do Nordeste. Como devemos nos parecer? Não, somos dos céus. Nós devemos parecer com cidadãos dos céus. E aí, esse texto, ele acaba mostrando o porquê a fonte de lucro, como a base da piedade cristã, a fonte de lucro, é uma loucura como doutrina. Primeiro, porque isso não é ensinado por Deus, e segundo, porque isso perverte a lógica cristã, porque nós não temos que trazer, nós temos que trazer o reino de Deus a esse mundo, e não levar esse mundo para o reino de Deus. Olha o que diz o verso 7, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma temos de levar dele, tendo sustento com o que nos vestir, verso 8, estejamos contentes. Olha, esse é um termômetro. Se você tem certeza disso, esse é um termômetro do cristão. Essa verdade universal do verso 7, que diz que não temos nada daqui, não vamos levar nada daqui, caixão não tem gaveta, é que os cristãos, crentes verdadeiros, reconhecem essa verdade. Só que essa verdade, ela é desprezada pelos ambiciosos e que buscam apenas as coisas terrenas. Versos 9 e versos 10, a gente já vai falar, tá? Já vai entender. Mas então Deus demoniza o dinheiro, o capital? Não, óbvio que não. Mas olha o que diz o verso 9 e o verso 10. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilam em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviam da fé e a si mesmos se atormentam com muitas dores. Primeiro, esses textos, eles não condenam a riqueza, mas a ambição descabida em enriquecer. Não está sendo condenado aqui, também não é uma condenação da matéria, o que é da matéria é ruim, o que é do espírito é bom, não é isso. Aqui também não está sendo valorizada a pobreza, como o Senhor Francisco de Assis propôs, não é o caso. Aqui mostra que nós vivemos uma tensão. Qual tensão? O anseio de ter e o tédio de possuir. E a palavra e o cristianismo quebra essa tensão que existe dentro do ser humano, porque o ser humano, ele passa a ter
ambição, vamos dizer assim, num plano celestial. Veja, todos nós, a vontade de ter, e depois que temos, o tédio de possuir. E essa tensão é uma tensão que todos os descrentes passam. E quando nós lemos conheceis a verdade vos libertará, ele está falando exatamente disso, se libertar desse ciclo de querer, possuir, entediar-se, querer, trabalhar, comprar, possuir, entediar-se, porque nosso reino não está nas coisas. Veja, olha o que a palavra de Deus nos diz, que quem quer enriquecer cada vez mais, aquele que junta, ele junta dificuldades em várias áreas, muitas dores, familiares. Quem trabalha demais sabe, de repente vê os filhos nascendo, os filhos crescendo e os filhos desprezando os pais, porque não os tiveram. Pessoais, às vezes, puxa, como eu queria ter falado mais com meus pais, como eu queria ter me despedido dos meus pais, mas eu trabalhei tanto, não pude ver. Eu lembro da história da vovó que disse: doutor, quando eu morrer, joga minhas cinzas no shopping. Não é por quê? Porque lá pelo menos as minhas filhas vão uma vez por semana. Óbvio que isso é uma anedota, mas vocês entendem? O enfado. Então, aonde está o segredo para combater esse sistema? A palavra de Deus nos diz contentamento. E o que significa esse contentamento? A compreensão de que o que nós temos vem do Senhor, serve a Ele, e nós devemos estar contentes com aquilo que Ele nos dá, mas ao mesmo tempo lembrar que nós estamos aqui de passagem. Isso nos liberta dessa questão. André, mas então eu não posso ficar rico? Pode, desde que você não estribe a tua vida, nem no teu conhecimento, como diz a palavra, e nem na riqueza, porque Mateus 6,24 nos diz: é impossível agradar a dois senhores, ou amar a um ou odiar a outro. Não tem como amar a Deus e a mamon, ao dinheiro. Aqui Jesus usa a figura do Deus mamon, da onde vem a palavra monetário, né, para dizer dinheiro. Não estribes a tua vida nesse. O que vale mais? Uma fortuna com os filhos, com um filho na droga? Ou uma vida com um pouco mais de necessidade? Não estou dizendo pobreza. E filhos no caminho do Senhor. Nós temos vários pastores que sofreram com isso, porque têm seus filhos destruídos por causa do infindável trabalho dos pais. E ali nem caso nem é para oferir lucro, porque coitado dos pastores. Mas por conta do trabalho, por conta do, né, muitas pessoas se perdem por conta do trabalho. Alterações psicológicas. Eu conheço pessoas muito ricas, mas que travam de vez em quando. Conheço um grande dono de empresa lá em Curitiba e que de vez em quando sai de fora do ar, porque tem tantas preocupações que começa a ter em si mesmo dores psicológicas, dores físicas, por conta da preocupação que a riqueza nos dá. Esse mesmo senhor teve 2 filhas, e essas filhas viviam numa ansiedade tão grande, porque nunca sabiam se os homens que apareciam para elas as amavam, ou amavam o que elas tinham, que as 2 talvez não varassem essa porta. Elas comiam tanto para matar essa ansiedade, que elas se tornaram super obesas. As 2 fizeram cirurgia bariátrica, porque nunca sabiam se, e no final das contas os maridos abandonaram, deu divórcio, enfim. Óbvio, eu estou citando exemplo para ficar mais palpável, eu não estou nem querendo julgar em específico a situação desse senhor, mas esses casos se repetem dia após dia. E olha o mais duro: o dinheiro, o amor ao dinheiro pode desviar-nos da fé. O amor ao dinheiro não é um pecado qualquer, pois ele leva à ruína da fé. O amor ao dinheiro é um problema desde os primórdios da igreja, mas ele não é um problema qualquer. Eu conheço vários irmãos que se desviaram na fé na faculdade,
em busca de um bem melhor, mas amaram aquilo que fizeram. Eu tenho um irmão que era um exemplo na fé, começou a faculdade, terminou optando por uma outra sexualidade, casado com outro homem e abandonou a fé. Super rico, ele está super bem, rico. O amor ao dinheiro, a busca pelas coisas da terra, a busca infindável pelas coisas dessa terra, ela nos traz até mesmo a destruição da fé. Eu tenho ainda mais uns minutos e eu quero aplicar esse texto aos tempos de hoje. Até aqui todo mundo comigo? Todo mundo tranquilo? Certo? Então vamos lá. Primeiro, crentes fiéis, esse texto nos diz, o texto que nós lemos todos, nos diz que crentes fiéis e piedosos, puros, são exemplo para os descrentes. Isso está lá no verso 1, 2 e 3. Se você não recebe pedido de oração daqueles que estão em volta de você, quando eles têm dificuldades, talvez é porque tu não tenha sido um exemplo. Mas é comum aos cristãos, os caras nunca olham na nossa cara, mas quando estão em dificuldade, no nosso trabalho, o meu trabalho é muito comum. Doutor, vem cá, quero orar com você, quero que você ore por mim. Isso é sinal que nós estamos fazendo diferença. A Bíblia que muitos lerão é a nossa vida. Não estamos, aqui ninguém é perfeito e ninguém vai ser, mas só que nós temos que viver caminhando para essa santidade. E isso nos leva nas relações comerciais, sociais e trabalhistas. Bom, existe os funcionários que trabalham comigo sabem que eu costumo dizer que é o ganha-ganha. Quanto mais eu ganho, mais o funcionário também ganha. Ou seja, a Bíblia, ela molda também os nossos relacionamentos comerciais. Nós não podemos tratar nossos funcionários como os ímpios tratam. Nós não podemos tratar nossos colegas de turma, de firma, como os ímpios os tratam. Nós somos diferentes. Mesmo que talvez isso cause estranheza lá fora, ou cause até prejuízo mais para frente para nós, mas nós temos que fazer a diferença. Lembra? Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da minha justiça, porque deles é o reino dos céus. Segundo, julguem as doutrinas que vocês estão recebendo. Hoje ainda é tempo de você sair do canal do Pablo Marçal, do David Leonardo e de todos esses que querem misturar a Bíblia com ganho financeiro. Nem mesmo, até mesmo Silvio Santos, entre outros judeus aí, né, que querem aplicar a Bíblia como tão somente ganho financeiro. O cristão tem prosperidade, mas a prosperidade do cristão é muito maior. Eu tenho colegas, vou dar um exemplo. Eu tenho colegas que são muito ricos, só que tem um filho internado por droga, filho que não olha o pai. E aí eu tenho colegas cristãos que tem eu tenho até um colega que tem 3 filhos, e são 3 filhos uma benção, mineiro lá de Juiz de Fora, 3 filhos, os 3 filhos com Deus. Ele não é tão rico não, porque ele escolheu coisas maiores. Quem é mais próspero? O milionário que tem o filho na droga, que tem a esposa que divide filé com os outros? Vocês entendem o que eu quero dizer? Ou aquele que aceita a condição e é contente com a condição que ele tem e acaba vivendo de forma mais aproximada daquilo que Cristo quer por nós. Julguem as doutrinas que vocês estão recebendo. E julguem como? Através das Escrituras. Ela é a verdade. Mas não peguem textos isolados, estudem a Bíblia, comprem uma Bíblia de estudo aqui, uma de Genebra, ou tem a Nova Almeida atualizada. Estudem as Escrituras, porque não tem como servir a Deus e a Mamon. E olha, nenhum momento Deus está demonizando o dinheiro. O dinheiro não é mal, lembra que tudo que Deus fez é bom, mas o amor ao dinheiro é mal, e não é um pecado qualquer, ele destrói a fé. É isso que a Bíblia está ensinando.
E tenha uma relação, terceiro ponto, tenha uma relação saudável com o dinheiro. Esse é o meu último ponto. Eu termino com um exemplo, com 2 exemplos, e já termino aqui. Trabalhe, estude, guarde dinheiro, aprenda sobre finanças, como funciona o dinheiro, como funciona o capital. Aprenda tudo isso é bom. Não seja um peso para a sua igreja, que toda hora tem que ficar lá, eu preciso de 100 pila, por 50 pila, não tem problema, a igreja vai ajudar. Mas se você já é maduro na fé, caminhe sozinho, vá ter com a formiga ou preguiçoso, é isso que a Bíblia diz. Aprenda, trabalhe, viva, mas não ame o dinheiro. Lembre-se que Deus é a nossa esperança. Não há como ter outra base em nossa fé na vida prática, a não ser a base que se chama Jesus Cristo, que está revelado nas Escrituras. Jesus Cristo não é o Jesus Cristo da Igreja Universal, não é o Jesus Cristo do Espiritismo. Jesus Cristo não é o Jesus Cristo que as pessoas falam por aí, ursinhos carinhosos, um Jesus Cristo que não exorta, não, é o Jesus Cristo das Escrituras, revelado nos Evangelhos. Esse é o Jesus que devemos ter a base na nossa fé. Lembre, o dinheiro não traz felicidade. Inclusive até tem um estudo de Yale que foi lançado há pouco tempo atrás, sobre quanto dinheiro precisa para um homem ser feliz. Feliz no sentido de ele ter as necessidades básicas atendidas. $42 mil por ano. Pensa isso nos Estados Unidos. São 42 salários mínimos por ano. Dividido por 24, 8 salários mínimos. Uma coisa assim. Dá um pouco menos, porque o salário mínimo lá não é só $1.000, né? Tem um pouco mais. Enfim, é um valor que, de certa forma, quem ganha 2, 3 mil reais no Brasil, né? Óbvio que isso tudo é lá dos Estados Unidos. Mas o que eu quero dizer é que acima disso, que é o que todo mundo está procurando lá nos Estados Unidos, não traz condições melhores de vida. Chega a um ponto em que o dinheiro começa a trazer incomodação e não mais qualidade de vida. Bom, precisou de um estudo de Yale para falar aquilo que as Escrituras já dizem. O dinheiro não traz alívio do sofrimento, irmãos. Beleza, o dinheiro pode comprar um leito do TI, mas não pode trazer ninguém de volta. O dinheiro pode comprar um carro melhor, mas ele não pode trazer uma comunhão de uma família. Podem ver jogadores que ganham muito dinheiro, o que acontece? O dinheiro soluciona o pecado ou dá mais oportunidade para a gente pecar? Pense, se você tivesse hoje 10 milhões de reais, ou 5 milhões de reais, teria ou não mais oportunidade de pecar? Aí os homens que estão de plantão sabem o que eu estou dizendo. As mulheres também. Ganhadores da Mega Sena. Tem um grande ganhador que disse assim: onde é que o senhor perdeu tudo esse teu dinheiro? Ele disse assim: baralho, mulherzada. O dinheiro só deu oportunidade para ele viver dessa forma. E ele perdeu o dinheiro todo. Por quê? O coração dele não estava em Deus. O pecado, o dinheiro, é isso que a Bíblia nos diz, nos dá muito mais chance de pecar. Por isso que o amor ao dinheiro é tão perigoso, além de nos fazer perder a fé. Por último, eu quero terminar com o exemplo de 2 grandes homens. 2 grandes homens de Deus. William Colgate, alguém conhece? Das pastas Colgate. Ele era um menino numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos, e ele foi seguir a Nova York e encontrou um evangelista que disse: entregue sua vida a Jesus e entenda que tudo que você ganhar vem de Deus. Ele foi um homem fiel. Ele dava 10%, dava o dízimo, 10% de tudo aquilo que ele ganhava. De repente ele se torna o maior vendedor de shampoos, de sabonetes, shampoos dos Estados Unidos. Ele se torna muito rico. Ele começa, cada vez que ele aumentava a empresa, por que dá 10% se não precisa de dinheiro? 20, 30, 40, 50%. Ele foi um dos maiores patrocinadores de missões nos Estados Unidos. Porque ele não precisava. Ele sabia onde estava o coração. Ele sabia. Ele chegou a um ponto que ele tinha tanto dinheiro que ele não precisava. Ele entendia que ele não era isso que faria a vida dele. André, está batendo no dinheiro, está batendo. Não, eu estou colocando o que as Escrituras dizem, por quê? Porque aí fora, se você sair e bater em todas as igrejas, vão te falar quase que coisa diferente, totalmente diferente do que é contrário às Escrituras.
E eu não estou dizendo que nós temos que dar 20%, 30%, 50% para a igreja, não é isso. Deus não se agrada, Deus não faz escambo, Deus nós não compramos Deus. Mas é que ele entendeu. E o Sr. William Colgate, até hoje nós lembramos dele todas as manhãs, pelo menos de manhã, depois do almoço e à noite, pelo menos 3 vezes por dia, a gente lembra do Sr. Colgate, porque ele fez as nossas pastas de dente. Outro exemplo é o Sr. Conde de Zinzendorf. Conde de Zinzendorf, nascido em 1700, ele na região de Dresden, na Alemanha, norte da Alemanha, e ele era um homem, ele era um conde, um homem muito rico. Já com 6 anos ele escrevia cartas, jogava as cartas pela janela do castelo e dizia que os anjos de Deus venham e levem essas cartas para o Senhor, para que o Senhor ouça as minhas orações. Um homem extremamente piedoso diante de Deus. Até que um dia ele encontra um grupo de pessoas, cerca de 1000 famílias, 5.000, assim, alguns livros falam 5.000, que precisavam de lugar para ficar. E ele compartilha gentilmente as suas terras. Calcule as terras, né? O cara compartilhar com 1000 famílias. E essas 1000 famílias eram cristãos refugiados, menonitas. E ele, um dia, Conde de Zinzendorf foi impactado porque ele vê uma obra de arte que era Jesus crucificado, Jesus Resurrectus, se eu não me engano o nome da arte. E Jesus morto na cruz, e depois uma frase que dizia: eu fiz isso por ti, que fazes tu por mim? E a partir daquele momento ele entrega a sua vida para Deus e começa a pastorear aquelas 5.000 famílias, vamos colocar aqui 1000 famílias. E essas 1000 famílias tornam-se uma unidade em Cristo, ao ponto de que eles fazem a reunião de oração mais longa da história, que durou 100 e poucos anos. Começam a mandar missionários para o mundo inteiro. Groenlândia, existe um quadro muito bonito, eu vou trazer aqui para vocês um dia, que tem o primeiro convertido de todas as nações que eles foram: Zulus, Groenlândia, Esquimós, América do Norte, Índios, e tem o nome deles, é muito bonito, é um quadro como se todos estivessem ao lado de Jesus, e tem a pintura de cada primeiro, de cada lugar, e o nomezinho deles. E eles converteram milhões e milhões de pessoas. E os irmãos menonitas, depois várias igrejas saíram desses irmãos. Nós tivemos irmãos que vieram aqui no Paraná pré-evangelizar. Quando nós batistas chegamos, eles já tinham pré-evangelizado para nós, e ficou muito mais fácil. Por isso coisa que não ocorreu em Santa Catarina, né? E aí nós tivemos tanta mais dificuldade, que irmãos piedosos. Esse Conde de Zinzendorf escreveu mais de 2.000 hinos. Um homem que sabia aonde estava a sua eternidade, aonde estava a sua fé. E um homem extremamente rico. E Deus não abomina o dinheiro, não. Mas esse homem soube fazer o que devia fazer com suas propriedades, porque ele sabia aonde estava a sua vida. Eu vou contar um dia essa última história. Um dia um menino chega para ele e diz: Conde de Zinzendorf, eu gostaria de ir à Groenlândia, porque eu não aguento mais esquimós morrendo sem Cristo. Ele disse: mas você sabe como funciona, eu não posso sustentar os meus missionários, eu tenho como enviá-los. Aí ele falou assim: Conde de Zinzendorf, eu só peço uma coisa, eu quero que o senhor me dê sapatos novos, porque os meus estão velhos. Aí o Conde de Zinzendorf: não se preocupa, 7 horas, amanhã de manhã, lá estarão os seus sapatos novos. Como bom alemão, às 7 horas da manhã, ele levou os seus sapatos. Bateu e o menino não estava lá. E estava lá uma carta dizendo assim: Zinzendorf, eu não aguentei mais nem um minuto pensar que esquimós morriam sem Cristo. Fui, mesmo com meus sapatos velhos. Amém? Senhor Deus, Pai, nos dá, Deus, a devida proporção disso que nós falamos essa noite. Liberta-nos, Deus. Livra-nos, Deus, de qualquer tipo de amor ao dinheiro, ou amor às riquezas dessa terra. Não significa, Deus, que nós estamos vivendo a vida de forma dissoluta, ou vamos viver qualquer coisa assim,
Mas Deus, que possamos viver uma vida responsável diante de Ti, entendendo que um dia estaremos contigo, lá nos céus, aonde o ladrão não rouba, a traça não corrói os tesouros celestiais. Pai, obrigado, porque isso não vem de nós, isso é dom gratuito do Senhor. Livra-nos do mal, livra-nos, Deus, do orgulho, livra-nos, Deus, de toda e qualquer ganância ou cobiça, de tudo aquilo que te desagrada, Senhor. Nos mantém na sã doutrina, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar a Deus, podemos ficar em pé.